todos os consoles da Nintendo em uma linha do tempo. São 14 sistemas lançados, inúmeros jogos e personagens icônicos. Confira uma linha do tempo com todos os consoles da Nintendo. Depois de ter sido fundada em 1889, a Nintendo passou de uma empresa que produzia baralhos a brinquedos, e eventualmente, os games que tanto amamos. Com mais de um século de história, a companhia japonesa lançou vários consoles em sua jornada, alguns com mais sucesso do que outros. Do Color TV Game ao Nintendo Switch, confira todos os consoles da Nintendo em uma linha do tempo. A Nintendo está há mais de 100 anos na vida das pessoas. 1. Color TV Game. A primeira série de consoles lançada pela Nintendo não era lá muito original. Inicialmente, os sistemas tinham a licença da Magnavox para serem basicamente clones do famoso Pong, jogo que usava barras que batiam uma bola quadrada. Depois disso, outros 4 modelos foram lançados com jogos simples como corrida ou quebra de blocos. Data de lançamento original: 1º de junho de 1977. Modelos: Color TV Game 6, Color TV Game 15, Color TV Racing 112, Color TV Block Kuzushi, Computer TV Game. 2. Game Watch. Criando uma linha com vários sistemas diferentes e apresentando ao mundo muito da filosofia que a Big N iria seguir por toda a sua vida, o Game Watch foi um enorme sucesso. Com uma produção que durou mais de 10 anos, o pequeno console da Nintendo unia a utilidade de um relógio com a diversão descompromissada de um mini-jogo. Sua simplicidade, bateria de longa duração e preços mais baixos se tornaram pilares que a empresa japonesa usaria em muitas de suas outras empreitadas. Durante a sua vida e sua popularidade, o sistema recebeu versões temáticas e até mesmo para 2 jogadores. Em comemoração aos aniversários de Mario e The Legend of Zelda, a Nintendo lançou novas edições modernas do Game Watch em 2020 e 2021 respectivamente. Data de lançamento original: 28 de abril de 1980. Modelos: Silver, Gold, Widescreen, Multiscreen, New Widescreen, Tabletop, Panorama, Supercolor, Micro VS System, Crystal Screen, Nintendo Mini Classics, Color Screen. 3. Nintendo Entertainment System. Um dos consoles mais importantes de todos os tempos, não só da Nintendo, mas de toda a indústria. O NES, ou Famicom, dependendo de sua região de preferência, foi o berço de muitas franquias gigantescas como Castlevania, Dragon Quest, Final Fantasy, Metroid, etc. Seu sucesso foi mundial, alcançando vendas astronômicas e oferecendo um certo monopólio à Big N durante muitos anos. Foram vendidas quase 62 milhões de unidades ao redor do mundo. Em junho de 2019 foi lançada uma versão mini do console que obteve muita popularidade. Data de lançamento original: 15 de julho de 1983. Modelos: Famicom, NES, NES Control Deck, Top Loader, NES Classic. 4. Game Boy. O Game Boy, sucessor do Game Watch, é um dos consoles da Nintendo que mais tempo durou nas prateleiras das lojas e nas casas dos jogadores, sendo descontinuado oficialmente apenas em 2003. O sistema alcançou em toda a sua vida uma impressionante marca de mais de 118 milhões de unidades vendidas. Isso contando todos os seus modelos, claro. Sua excelente biblioteca de jogos e seu uso de pilhas que duravam muitas horas eram fatores predominantes que sempre venciam a concorrência. Franquias como Tetris, Super Mario, Contra e Pokémon fizeram parte da fundação de sucesso do portátil criado por Gunpei Yokoi. Até hoje, o Game Boy tem uma grande legião de fãs. Data de lançamento original: 21 de abril de 1989. Modelos Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Light, Game Boy Color. 5. Super Nintendo. Não era uma tarefa fácil ser o sucessor do NES, mas o SNES não apenas conseguiu preencher esse espaço como fez muito bem. Renovações de franquias como Donkey Kong e Mega Man ocorreram ao lado de novidades como F-Zero e Pilotins, deixando claro que o console da Nintendo era uma evolução natural na indústria. Além disso, o seu icônico controle popularizou os botões de ombro, rua e L,
trazendo títulos dos arcades como Mortal Kombat e Street Fighter para o conforto dos lares. Por fim, se você queria jogar bons RPGs nessa época, o SNES era a sua casa. Quase 50 milhões de unidades foram vendidas deste videogame. Data de lançamento original: 21 de novembro de 1990. Modelos: Super Famicom, Super Nintendo, SNES 101, SNES Baby, Super Famicom Jr., SNES Classic Edition. 6. Virtual Boy. Considerado como o maior fracasso da Nintendo, este console chegou com uma ideia de realidade virtual. Porém, o seu design desajeitado, desconforto visual e físico além de uma biblioteca extremamente limitada, apenas 22 jogos, fizeram com que o Virtual Boy fosse descontinuado cerca de 8 meses após o seu lançamento. A própria Nintendo pouco menciona a sua existência, já que menos de 1 milhão de unidades foram vendidas em todo o mundo. Chamar de insucesso é pouco. Data de lançamento original: 16 de agosto de 1995. Modelos: apenas o modelo original. 7. Nintendo 64. Indo totalmente contra a maré da época, a casa de Mario decidiu seguir com os cartuchos ao invés dos CDs como mídia de seu console, o Nintendo 64. Com isso, o tempo de loading foi reduzido, porém as animações em CG e capacidade de armazenamento dos jogos foram perdas significativas em comparação aos concorrentes. Mesmo assim, o sistema trouxe pérolas que foram eternizadas para a indústria de games e seus fãs. The Legend of Zelda, Ocarina of Time e Banjo-Kazooie 007 GoldenEye. Super Mario 64 são alguns dos títulos que até hoje são considerados o apogeu de seus gêneros. Com um número próximo de 33 milhões de unidades vendidas, o Nintendo 64 se tornou um sucesso para quem o teve em casa. Data de lançamento original: 23 de junho de 1996. Modelos: Nintendo 64 e que variações de cores, Fantastic Color Series e Case Pikachu Edition, por exemplo. 8. Game Boy Advance. Prometendo um sistema poderoso que poderia usar toda a biblioteca da família Game Boy, a Nintendo trouxe o GBA para garantir a sua supremacia no mercado dos consoles portáteis. Não deu outra, mais de 80 milhões de unidades vendidas e uma leva de títulos de fazer inveja a qualquer videogame. Além de ter novas versões de séries icônicas como Pokémon, The Legend of Zelda e Metroid, o pequeno notável ainda ganhou Sonic, Splinter Cell, Golden Sun, entre outros clássicos. Suas variações apenas aumentaram a sua popularidade, o fazendo se tornar um senhor console, mesmo em um pacote tão pequeno. Data de lançamento original: 21 de março de 2001. Modelos: GBA, GBA-SP, GBA-SP, AGS-101, Game Boy Micro. 9. Nintendo GameCube. Durante a sua jornada de pouco mais de 5 anos, o Nintendo GameCube foi um console pouco popular entre os gamers. Com uma mídia em mini DVD, o sistema se diferenciava de seus concorrentes não apenas em seu design minimalista, mas também nos recursos ou na falta deles. Não é possível assistir DVDs no GameCube, por exemplo. Mesmo assim, muitos jogos de grande qualidade foram lançados. Mario Kart, Double Dash, Resident Evil 4, Metroid Prime e Fire Emblem, Radiant Dawn são algumas amostras dessa excelência. Além disso, havia um interessante uso de conexão entre esse console e o Game Boy Advance, algo pouco visto na indústria até então. Data de lançamento original: 14 de setembro de 2001. Modelos: GCN, Panasonic Q. 10. Nintendo DS. Depois do sucesso da família de consoles Game Boy, a Nintendo estava mais do que preparada para encarar uma nova geração. Com isso em mente, o Nintendo DS chegou inovando com suas duas telas e novas formas de jogabilidade por causa de sua touchscreen. Alcançando a surpreendente marca de 154 milhões de unidades vendidas por todo o mundo, o portátil se consolidou como o sistema a ser batido. Com ele, inúmeros jogos caminharam lado a lado. Obras como Nintendogs, Professor Layton and the Curious Village, GTA, Enchanted Wars e muitos outros mostraram como a biblioteca do DS é abrangente e bastante única. Data de lançamento original: em 21 de novembro de 2004. Modelos: Nintendo DS, DS Lite, DC,
DCXL. 11. Wii. Antes de seu anúncio oficial, o codinome do Wii era Revolution. A Nintendo sabia muito bem o que iria acontecer na indústria de games quando o console fosse lançado. Porém, o que vimos foi muito mais do que uma revolução, foi um fenômeno. De repente, todas as empresas queriam um pedaço desse novo ramo dos sensores de movimento. Por causa de seus controles intuitivos com poucos botões, em comparação aos concorrentes, o Wii conseguiu alcançar todo tipo de pessoa, desde os mais novos aos mais velhos. Títulos como Wii Sports, Mario Kart Wii e Wii Fit estouraram no quesito popularidade. Enquanto isso, jogos como Super Mario Galaxy, Xenoblade Chronicles e No More Heroes agradaram os fãs mais hardcore. Data de lançamento original: 19 de novembro de 2006. Modelos: Wii RVL 101 Wii Mini. 12. Nintendo 3DS. Para o sucessor do DS, a Big N decidiu manter muitos dos mesmos estilos de jogos enquanto melhorava todos os outros quesitos no aparelho. É claro que algo ainda precisava ser totalmente inovador, então foi a possibilidade de curtir jogos em 3D sem óculos o grande chamativo do Nintendo 3DS. Com funcionalidades variadas desde o Street Pass, função que oferecia bônus se mantivesse o portátil no estado sleep, a jogatina online, o console obteve um estrondoso sucesso para a Nintendo. Mais de 70 milhões foram vendidas ao redor do mundo. Sua biblioteca é bastante completa, há obras como Super Mario 3D Land, Tomodachi Life, Resident Evil Revelation 11 e a primeira versão portátil de um Super Smash Bros. Data de lançamento original: 26 de fevereiro de 2011. Modelos: Nintendo 3DS, 2DS, 3DS XL, New 3DS, New 2DS XL, New 3DS XL. 13. Wii U. Mesmo sendo considerado um fracasso colossal com menos de 14 milhões de unidades vendidas, o Nintendo Wii U é um console que tinha muito potencial. O primeiro sistema da Big N a usar saída em HD, o videogame tem como principal controle o Gamepad, um periférico com tela de toque própria. Além disso, ele tem total retrocompatibilidade com o Wii, desde jogos a acessórios. Títulos como Super Mario 3D World e Splatoon são ótimos, mas não foram suficiente para prender a atenção dos jogadores. Para sanar as dificuldades em vendas que a empresa tinha na época, a Nintendo decidiu lançar o sucessor do Wii U um pouco mais cedo. Data de lançamento original: 18 de novembro de 2012. Modelos: o modelo de 32 GB, modelo de 8 GB, de Basic 7. 14. Nintendo Switch. O primeiro console totalmente híbrido da Nintendo chegou com uma pequena desconfiança depois do fracasso do Wii U. Porém, o Switch mostrou-se uma ideia forte o suficiente para se tornar um dos maiores êxitos da companhia. Seu design, que permite a jogatina tanto na televisão quanto em formato portátil, o ajudou a reunir popularidade em diversos países. Além disso, por causa de uma biblioteca em constante expansão, o sistema conseguiu trazer de volta todos os tipos de jogadores. Sendo assim, se um videogame tem uma forte base instalada, as desenvolvedoras passam a produzir jogos com maior frequência. É desse jeito que o Switch já tem clássicos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Shin Megami Tensei V, Monster Hunter Rise, Ori and the Will of the Wisps, entre muitos outros. A questão que fica é: até onde esse console vai? Data de lançamento original: 3 de março de 2017. Modelos: Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED. A história de todos os consoles da Nintendo ainda está longe de acabar. Qual o seu sistema favorito da Big N? O que espera do próximo lançamento da empresa? Conta pra gente! Ficamos por aqui, voltaremos em breve com mais conteúdo e vídeos. E se inscrevam-se no canal do NitroTube fazendo favor, obrigado, estamos juntos, valeu e fui!